relação à legislação, conforme a gente viu a aula passada, quando a gente fala em mel, especificamente do mel, é a Instrução Normativa número 11, de 20 de outubro de 2000, do Ministério da Agricultura. A hora que a gente fala de outros produtos apícolas, é uma instrução que foi elaborada em 2001. A Instrução Normativa número 3, de 19 de janeiro de 2001. Então, mel, Instrução número 11 de 2000. Outros produtos apícolas, Instrução Normativa número 3, de 2001. Nessa de 2001, a gente vai falar, ela aprovou o quê? RTIQ, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. De quê? Da apitoxina, que é o veneno de abelha, da cera de abelha, da geleia real liofilizada, pólen apícola, própolis e extrato de própolis. Só lembrando, própolis, extrato de própolis, a gente já viu a aula passada. Então, hoje a gente vai ver o quê? Um pouco de cera, geleia real e apitoxina. Sobre a geleia real. Fazendo um pequeno histórico aí, já tem-se notícias, né, sobre o uso da geleia real desde a Grécia Antiga. Aristóteles, antigo filósofo, já falava sobre a geleia real. Na Ásia, é utilizada na medicina tradicional desde tempos antigos também. Aí, o cientista francês René Reaumur foi quem criou o termo, né? Geleia real para quê? Para nomear a refeição da abelha rainha. O reverendo Langstroth, pai da apicultura moderna, foi o primeiro a analisar quimicamente a geleia real. E também propôs, durante os anos 50, o uso da geleia real, ou seja, a produção da geleia real, em locais onde a produção de mel não era rentável. Então, a geleia real, na verdade, pode ser uma alternativa a mais para o apicultor, né? Ali, na Instrução Normativa de 2001, está os regulamentos técnicos de identidade e qualidade, conforme a gente viu. Da apitoxina, veneno de abelha, da cera, da geleia real liofilizada, pólen, própolis, extrato de própolis. O que diz ali na lei? Que a geleia real é o produto da secreção do sistema glandular cefálico, ou seja, a cabeça, né? Cefálico da cabeça. Ela é produzida pelas glândulas hipofaringeanas e mandibulares das abelhas operárias, coletada em até 72 horas. E a geleia liofilizada? A geleia liofilizada não deixa de ser a própria geleia real, só que passa por um tratamento de desidratação. Por quê? Porque a geleia real, como ela é rica em proteína, rica em carboidratos, ela rica em atividade de água, né? Tem muita água, ela estraga muito fácil. Então, muitas vezes, ela é comercializada como geleia real liofilizada, ou seja, seca, geleia real seca.
Por quê? Porque assim o tempo de prateleira dela dura mais. Ao contrário da geleia real normal, que tem que ficar congelada, senão ela estraga muito facilmente. Classificação. É o produto coletado por processo mecânico a partir da célula real, retirada a larva e filtrada. Então, ela vai ter esse aspecto aqui esbranquiçado. Ou esse aqui. A principal produtora exportadora de geleia real é a China, fazendo que vem sendo feito esse melhoramento aí há mais de 30 anos. Atualmente, eles conseguem produzir 300 miligramas a cada 3 dias, ou seja, 8 quilos por ano da geleia real, por colônia, tá bom? 8 quilos por colônia por ano. É estimado no país todo uma produção de 2.000 toneladas por ano, que representa 60% da produção mundial. Então, a China aí despontando como a grande produtora de geleia real atualmente. Além dela, tem Coreia, Japão e Taiwan. Em menor quantidade, a Europa Oriental e México também. Como é feito o processamento? Primeiro, a colheita, a extração, armazenamento, testes de qualidade e, posteriormente, feita a comercialização. A geleia real vai ter água, 60% a 70%. Proteínas, 9% a 18%. Ela é rica em proteínas, tá? Carboidratos, lipídios, sais minerais e vitaminas também. Com relação aos carboidratos, representam 30% da matéria seca. Os principais são os mesmos carboidratos encontrados no mel, né? Frutose, glicose e sacarose, mas também pode ter pequenos vestígios de maltose, ribose e trealose. As proteínas podem chegar a cerca de 50% da matéria seca. Ou seja, é um alimento rico em proteína. Qual a importância disso? A proteína é sempre útil no crescimento de um ser vivo, tá? Lembrando que a geleia real é fornecida para todas as abelhas até o 3º dia de nascimento. Então, a abelhinha nasceu lá, durante os 3 primeiros dias, é fornecido geleia real para ela. Se ela for uma operária, a partir do 4º dia é fornecido mel. Se ela for virar uma abelha rainha, é fornecida geleia real durante toda a sua vida de larva. Ou seja, fornecida geleia real até o nascimento. Então, ela é rica em proteínas. As proteínas são denominadas proteínas da geleia real MRJP1, MRJP4 e MRJP2. Vai até 5, né? E quem são essas proteínas? Royalactina, geleinas, aspimin, oialisina. Bom, com relação aos lipídios variam bastante, né? Entre 3 a 19% da matéria seca. O principal lipídio é o 10-HDA, 10-hidroxi-2-decenóico, ácido graxo insaturado com atividade antibacteriana. Por exemplo, contra Escherichia coli e Micrococcus pyogenes. Um lipídio antibacteriano. Ela é abundante em vitaminas, geleia real. Então, ela vai ter as vitaminas
todas do complexo B, né? B5, B1, B2, B6, B8, B9, B12. A vitamina C em pequena quantidade, porém, as vitaminas A, D, E e K estão ausentes, são as lipossolúveis. Esse teor de vitamina aí também varia um pouco conforme o pólen que as abelhas coletam, né? O tipo de pólen, né, vai influenciar no teor de vitamina, já que o pólen é a fonte de vitamina. Em relação a minerais, né, representam 4 a 8% da matéria seca, você vai ter diversos minerais. Potássio, fósforo, zinco, enxofre, sódio, ferro, cálcio, alumínio, cobre. Benefícios dela, geleia real. Antibacteriano, antioxidante, anticâncer, efeito cardiovascular, no diabetes, efeito neuronal, no sistema hormonal, na pele, ossos e colágeno. Inúmeros benefícios, tá? Inúmeros benefícios aí, já relatados, né? E já, muitos deles já comprovados. A proteína, roia-lactina, forte ação bacteriana contra bactérias gram-positivas. O ácido graxo, 10-HDA, também atividade antibacteriana, antibiótica, contra fungos e também contra bactérias. Proteínas, geleinas 1, 2, 3, também atividade antimicrobiana, contra fungos, bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Conforme ela é coletada mais cedo, né, ou seja, em até 24 horas, ela tem uma também ação antioxidante mais forte. Ou seja, ela é conhecido, comprovado já como um alimento com forte poder antioxidante. Significa isso? Previne o envelhecimento. Isso já foi comprovado em cobaias, né? E in vitro também. Também, efeito anticâncer. Geleia real exibiu atividade antitumoral em cobaias experimentais. Inibiu o crescimento de bisfenol em células de câncer de mama. Efeito cardiovascular. Atua sobre o sistema cardiovascular no sangue, como regulador da pressão sanguínea, estimulando e revigorando o organismo. Um tratamento de 2 a 3 semanas melhora significativamente o número e a qualidade das células vermelhas do sangue. Ou seja, é útil para anemia, hipotensão, hipertensão e arteriosclerose. Também ela conseguiu aumentar os níveis de colesterol bom, o HDL, e diminuir os níveis do colesterol ruim, o LDL. Olha quanta coisa, efeito no diabetes. Geleia real pode reduzir o nível de açúcar no sangue devido aos peptídeos semelhantes à insulina e outros compostos, como cromo, enxofre e vitamina B3. Em pacientes com diabetes resistente à insulina, produziu uma diminuição importante do nível do açúcar do sangue 3 horas após a administração através de injeção. Efeito neuronal. É conhecida por melhorar a memória, prevenir a senilidade, aumentar a energia, reduzir a ansiedade, acalmar indivíduos hiperativos. Também existem muitos estudos sobre a geleia real e seus efeitos sobre as células neurais. Contém grande quantidade de acetilcolina,
Neurotransmissor. Está presente no sistema nervoso periférico central e é um neuromodulador utilizado na divisão motora do sistema nervoso somático. Efeito no sistema hormonal, eficiente em sintomas de pré-menopausa, osteoporose, melhora o equilíbrio hormonal, a fertilidade em homens e mulheres, aumentando óvulos, qualidade do esperma, ajuda em casos de baixa libido e impotência, especialmente em idosos. Um estudo com 99 casais com atenospermia, que provoca infertilidade, concluiu ser eficaz o tratamento desta doença com administração intravaginal de geleia real e mel, ou seja, útil aí na fertilidade. Quanta coisa. Protege a pele contra fotoenvelhecimento produzido por raios ultravioleta B, aumenta a produção de colágeno, tipo 1, e também de procolágeno 1, alfa 1. Inibe a perda óssea induzida por ovariotomia em cobaias num grau semelhante ao do 17-B-estradiol. Aumenta o teor de cálcio dos tecidos. Então, todos esses são os efeitos da geleia real. Com certeza, pode ser considerada um excelente alimento. O único problema dela é o preço dela, que ela é cara. Por quê? Para produzir ela é difícil, conforme a gente vai ver aqui. Esse vídeo. Um minuto só. É produzida. A geleia real, que é produzida para alimentação de larvas, com até 72 horas de vida, é muito difícil de ser coletada por ser depositada em pequena quantidade no fundo de cada alvéolo dos favos de cria. Sem contar que essa prática exigiria o sacrifício de uma grande quantidade de crias. Porém, para a geração de uma rainha, as abelhas constroem uma célula de criação muito maior que um alvéolo, conhecida como realeira. Para alimentar a larva, entre o 5º e o 6º dia, abastecem a célula real com um bom estoque de geleia real no seu interior. E depois operculam a realeira, ou seja, fecham com cera. Aí, o que a gente nota? Aqui você tem o favo, né? E aqui é uma realeira, ou seja, o local onde vai ser produzido a rainha e onde é depositada a geleia real é um alvéolo super grande, né? Super grande, normalmente fica aí localizado nas extremidades e é conhecido como realeira. Essa massa branca é a geleia real. Colocada na realeira em maior quantidade, viabiliza a coleta. Outro fato importante é que são construídas várias realeiras, entre 3 e 5 em média. Então, se deseja produzir geleia real, toda vez que encontrar realeiras, o apicultor pode coletar delas, o que, é claro, irá resultar numa colheita relativamente pequena. Entretanto, algumas colmeias podem ser orfanadas, ou seja, suas rainhas podem ser retiradas de modo a estimular as abelhas a produzirem realeiras e colocarem dentro delas geleia real. Fazendo isso periodicamente, de uma forma controlada, a colheita pode ser feita com maior frequência. Esta técnica de produção de geleia é chamada de método da puxada natural. O fundamento básico da produção de geleia real é justamente a produção de rainha, porque é na produção de rainha
onde as abelhas operárias mais depositam esse produto para a alimentação da larva da futura rainha. A partir daí, dessa observação da biologia das abelhas, é que se criou algumas técnicas de produção de L. real, seja a técnica de orfanação, quando a gente faz a troca de rainha no próprio campo, orfanando aquela colmeia, então ela vai puxar algumas realeiras, uma variação muito grande de 10, 15, 20 realeiras, e então se interrompe vamos dizer assim, a efetivação dessa rainha e se colhe a geleia real. A partir dessa técnica de orfanação, que é uma técnica considerada uma técnica natural, outras técnicas foram evoluindo, sempre com o objetivo de se aumentar o número de realeiras produzidas e, consequentemente, aumentando a quantidade de geleia real a ser colhida nessa criação interrompida de produção de rainhas. Vamos considerar que um ovo leve 3 dias para eclodir a partir da postura. Entre o 4º e 6º dia é construída a realeira. No 7º ou 8º, toda a reserva de geleia necessária para a futura rainha já terá sido depositada. No 9º dia, a realeira será operculada, quando a larva se transforma em pupa e se desenvolve fisicamente, acontecendo o nascimento no 16º dia. Então, havendo larvas com idade adequada, a geleia estará disponível em 3 dias a partir da orfanação da colmeia. Isso quer dizer que o ciclo de produção da geleia dura 72 horas após a orfanação, período suficiente para que as operárias construam as realeiras e coloquem em seu interior a geleia real. E tem o apicultor que ele é dedicado a trabalhar com a cera violada. Ele só faz a cera violada. Ele é apicultor, fez os cursos, já produziu mel um dia, mas depois ele começa a se dedicar a isso aqui e ele fica só nessa parte de cera violada. E ele faz a partir daquela cera ali que você dá para ele? A partir dessa cera aqui. Ele faz essa aqui. Sabe como é que é a produção de geleia real, não? A produção de geleia real, você no máximo, você vai abrir caixa de 3 em 3 dias. Aí... Você pode abrir de quanto em quanto dessa? Essa daqui? Uhum. Essa daqui, vamos lá. Eu abro cada caixa minha de 3 em 3 meses. Para tirar 15 quilos de mel. Então, aí o que ele falou? Que quando a produção é só mel, só para produzir mel, ele vai coletar a cada 3 vezes 15 quilos de mel. Cada 3 meses, 15 quilos de mel. Já a geleia real, ele vai coletar a cada 3 dias. Mas da geleia real, como é que faz, então? Aí a da geleia real é o seguinte, a abelha rainha vem, põe o ovo, tá? O que as operárias fazem? Tá, mas não é isso aqui. Eu tenho que achar uma realeira. Tem uma coisa aqui parecida com realeira. Uma realeira. É uma realeira. Vem cá. Ó, isso aqui é própolis. Vocês que não conhecem, pode passar na aí o própolis. Aqui, olha. Olha o que aconteceu nesse quadro aqui. É muito interessante. Vocês já viram? Cadê a realeira? Deixa eu mostrar. Tá aqui. Olha só que coisa interessante. Mesmo o quadro, quando é coisa, quando elas cismam de fazer célula de zangão, elas fazem. É aqui, ó. Daqui pra cá é célula de operária, daqui pra cá é célula de zangão. Levanta assim que ele vê aqui desse lado e do outro. Ó, caramba. Aí no detalhe o que a gente está vendo, a célula para produzir abelha operária e a célula para produzir zangão. Então são células diferentes. Viu? Agora aqui é uma realeira. E aqui do lado, no detalhe,
a célula para produzir a rainha. Então, é essa célula aqui que vai ter a nossa geleia real. É verdade. O que você faz? O quê? Aqui é uma rainha. Esse é outra pessoa de Castela, né? Tem uma frase que eu vou perguntar. Chega uma rainha de dentro daquela sala. É porque os ovos são sempre iguais. O que faz transformar aquele ovo numa larva de operária ou de zangão, ou Tipo, o que faz a rainha virar rainha não é a cor da rainha real? ou de uma princesa, não é a geleia real. É a casa. Make sense. É um ovelo, tá entendendo? Esse tipo de quadro aqui. E aí ela põe um ovo em cada um. Põe um ovo em cada uma. Tá. E aí Então, aí o que ele falou foi que quem quer produzir geleia real não usa o quadro tradicional, aquele quadro que a gente está acostumado a ver, o Langström. Para a produção da geleia real, utiliza-se esse tipo de quadro aqui. Esse quadro possui diversas fileiras com realeiras artificiais. E, obviamente, é retirado a rainha daí, e aí as operárias começam para produzir uma nova rainha, né? A caixa foi orfanada, foi retirada a rainha principal, e nesses quadros, as operárias, para produzir uma nova rainha, começam a produzir geleia real, a depositar geleia real. Então, veja que são quadros diferentes daqueles que utilizamos para produzir mel, a melgueira. São quadros específicos para a produção da geleia real. Então, detalhe do quadro. Esse quadro aqui só tem realeiras, né? E também elas fazem o mesmo processo. As operárias enchem com geleia real, depois fecham esse quadrinho aqui. Só que detalhe, a cada 3, 4 dias aí, o apicultor já vai ter o quê? Esses quadros cheios de geleia real. Então, ele se especializa na produção da geleia real. Quando tira-se a cera que está por cima, os potinhos estão cheios de geleia real. Também, igual na produção de abelha, tem que desopercular, ou seja, tirar a cera que está por cima. Aí os potinhos cheios de geleia real.
nós vamos apresentar um documentário sobre o produto mais nobre da colmeia, a geleia real. A reportagem é do Nelson Araújo. Nelson. Olha, Fábio, de tudo o que sai da colmeia para o consumo popular, a geleia real é o que dá mais dinheiro. Tem um veneno que até vale mais, conforme nós já mostramos aqui, só que para um mercado muito restrito. A geleia, no mundo inteiro, vem ganhando fama de alimento extraordinário. No Oriente dizem que é um raio de sol que entra pela nossa boca. A geleia real, na verdade, é uma pasta. Parece leite condensado. É o produto que exige mais trabalho das abelhas. Para fabricar esse tanto que você está vendo aí, uma colmeia com 50 mil operárias leva quase 2 anos. Talvez não exista na natureza outro alimento tão rico e tão poderoso, capaz de mudar o destino de uma abelha. A que não come geleia está condenada a ser uma abelha comum. A que come, numa espetacular transformação, vira rainha, como esta que nós pintamos de vermelho para você ver melhor. Cresce 2 vezes mais que as outras, desenvolve ovário e vive 6 anos, enquanto que a operária morre aos 40 dias. Para mostrar como a geleia real é feita, vamos lembrar um pouco como é que a natureza funciona. Por exemplo, você sabe para que serve a flor? Não é só para enfeitar a vida da gente, não. O que já seria uma grande coisa. A flor é o sexo da planta. É nela que acontece o casamento vegetal, onde a célula masculina cruza com a feminina. Senão, não nasce fruto. A fecundação acontece principalmente com a ajuda dos insetos. Por isso é que a flor é colorida. É para atrair os bichinhos. Em troca da polinização, a planta oferece comida. A flor é a principal fonte de alimento da abelha. Essa que está com a carinha enfiada aí, está chupando néctar. É uma aguinha doce, que, aliás, não tem função botânica nenhuma. É só mesmo para servir os insetos. Essas outras que você vê agora estão colhendo pólen. Podemos dizer, o espermatozoide da planta. Repare, elas pegam o pólen e... Então, olha que interessante o que ele vai falar. O pólen, ela armazena aqui, próximo à pata. Tem um tipo de uma bolsinha aqui. O néctar, né, que é a substância açucarada, ela suga, entra para as glândulas ali que estão próximo à faringe e depois ela vai regurgitar o mel. Mas o pólen, ela coleta e coloca aqui na pata. E vão enchendo as cestinhas que tem nas patas de trás. Durante a coleta, muitos grãos acabam caindo na parte feminina, que fica no interior da flor. É assim que vai acontecendo a polinização. Bem, aqui dentro da colmeia, você vê agora o que é que as abelhas fazem com o que colhem lá fora. Com o néctar, aquela aguinha doce, elas fabricam o mel, que vai sendo guardado nos alvéolos, formando favos assim. Este é o armazém de energia, o arroz com feijão da abelha. O pólen também é depositado em favos e representa um verdadeiro tesouro para o ninho. É o banco de proteínas e vitaminas, como se fosse a reserva de carne e frutas do enxame. E é justamente o pólen... Então, o pólen, reserva de proteínas, principalmente. Enquanto a água com açúcar lá, o néctar é a fonte do açúcar, o pólen é a fonte de proteína e minerais, né? Matéria-prima da geleia real. A fabricação compete às abelhas mais jovens, pois é somente do 3º ao 15º dia de vida que funciona a glândula hipofaríngea, que nós vamos ver agora no microscópio. Observe aí o corpo de uma operária de 3 dias. A glândula fica dentro da cabeça. Você está vendo esse monte de bolinhas balançando? É isso aí, é uma glândula parecida com a glândula mamária. Fabrica geleia na abelha como a teta produz leite na vaca. Você sabe que o corpo da abelha é uma usina química ultra sofisticada. Ela come o pólen e vai digerindo várias e várias vezes, até a geleia ficar pronta. Depois coloca o produto diretamente na boca da rainha.
A rainha tem uma atividade muito desgastante, bota até 2.000 ovos por dia e tem que comandar o exército de milhares de operárias que vivem ao seu redor, o que faz exalando cheiros. Para não perder o pique, para manter a forma, a cada 2 minutos ela toma uma refeição. A corte juvenil, que segue a rainha a todo canto, são as nutrizes. Cuidam para que nunca falte o alimento real, ou a comida mágica, como dizem os apicultores. Então, a cada 2 minutos, a rainha é alimentada pelas nutrizes. As nutrizes, para fabricar geleia real, utilizam como substrato o pólen. Agora, o principal substrato do mel, por sua vez, já é o néctar. O pólen tem proteína, o néctar é fonte de açúcar, principalmente. Né? O consumo humano de geleia real começou a se popularizar na década de 50, quando correu a notícia de que o Papa Pio XII tinha se curado depois de um tratamento à base de geleia real. Os pesquisadores descobriram que a melhor maneira de conservar, de preservar as ricas substâncias da geleia é congelando o produto assim, olha. Aqui tem 1 quilo. E o interesse das pessoas, especialmente dos naturalistas, foi tão grande que a geleia tem um preço cotado em dólar. No Brasil, por exemplo, 1 quilo vale entre 1.500 e 2.000, 300 vezes mais do que o mel. Você tem uma ideia melhor? Olha aqui, nesta pilha tem 300 quilos de mel. E toda essa pirâmide aqui vale a mesma coisa que vale este quilo de geleia real. Os benefícios que a geleia real traz para a saúde, as indicações medicinais, as pessoas que tomam regularmente o produto, a pesquisa para descobrir o que é que a geleia tem, você vai ver no próximo bloco. E ainda no programa de hoje, a técnica artesanal de produção de geleia, coisa simples que qualquer apicultor pode fazer em casa. E também a fabricação em escala comercial, que dá mais lucro que o mel. Voltamos já. Vamos continuar com a reportagem sobre a geleia real, o leite das abelhas, que tem muitas indicações medicinais. A geleia real chega ao consumidor em vasilhame pequeno, variando de 10 a 30 gramas, como esses potinhos. Em São Paulo, as lojas que vendem produtos naturais costumam reservar uma parte do freezer só para a geleia real. Quanto é que vocês vendem de geleia real aqui? Uma base de 15 a 20 potinhos desse por semana, um potinho de 30 gramas, né? E qual é o consumidor? Quem é que compra é um consumidor normalmente consciente. Já foi por indicação médica, ou é convalescente, ou um atleta. E qual é o efeito da geleia real no organismo? Além de um efeito regenerativo, ser um dos únicos elementos naturais que regeneram células, né? Ele dá um pique, ele dá uma energia diferente, porque ele vai melhorando gradativamente o seu metabolismo, melhorando a circulação, melhorando a sua digestão. Então, quer dizer, o indivíduo, no uso constante, ele percebe que a liquidez de raciocínio, uma coisa mais assim, de energia mesmo, né? Entre os que se habituaram a tomar geleia, tem um que com certeza você conhece, pelo menos da televisão. É o cantor Rony Von, que há 10 anos quase morreu por causa de uma doença grave. E a minha recuperação, que é uma doença do sistema nervoso, normalmente ela demora muito a se recuperar. Não tinha mais musculatura no corpo inteiro, é uma coisa muito lenta. Então não foi da noite para o dia. Eu comecei a sentir melhoras com geleia real uns 3 ou 4 meses depois que estava começando a tomar. Quer dizer, não foi uma coisa imediata. Se bem que o meu caso era muito grave. Seguramente, o papel da geleia real foi fundamental para que eu próprio pudesse me reencontrar com a minha própria vida. O consumo de geleia real atualmente já tem recomendação médica até para crianças e adolescentes. Este é o consultório do Dr. Paulo Eiró, pediatra, naturalista, tem inclusive livros sobre tratamento homeopático. O Dr. Paulo Eiró faz questão de dizer que a geleia real não é nenhuma panaceia, um remédio para todos os males, mas garante que ela melhora o funcionamento de todos os órgãos do corpo. Tem qualidades terapêuticas, especialmente como vitalizante, como tônico, agindo muito bem na convalescência.
A criança que muitas vezes, depois de uma doença grave, está pouco ativa, está se interessando pouco pelo ambiente, está muito caída, muito prostrada, com a geleia real, em pouco tempo volta a apresentar, a exibir aquela vitalidade normal. E o senhor chega a receitar, escrever na receita mesmo para a mãe dar a geleia real para o filho? Receito frequentemente. Uso interno, geleia real, tome 1 grama diariamente. E 1 grama corresponde a menos de uma colherzinha de café. Portanto, é uma palitadinha. Para saber o que é que a geleia real tem de tão extraordinário, nós estamos agora em Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo. Aqui funciona o ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, órgão da Secretaria da Agricultura. O ITAL tem laboratórios especializados em investigar a composição dos produtos destinados ao consumo humano. A pedido do Globo Rural, os técnicos em ciências de alimentos vão analisar a geleia real. A ciência ainda sabe pouco sobre a geleia produzida pelas abelhas europeias. Sobre a que é produzida pelas africanizadas brasileiras, o conhecimento é quase zero. Vamos acompanhar o trabalho. Para a primeira análise, uma pequena porção de geleia é carbonizada. Depois, num forno sofisticado, é transformada em cinza. E é esta cinza, diluída em água, que vai ser analisada. Olha, você vai ter a oportunidade de ver agora a primeira pesquisa que os técnicos do ITAL vão fazer com a geleia real. É uma análise da composição mineral. Vão tentar identificar quais os sais minerais que a geleia real tem e que fazem bem para o organismo humano. O trabalho é feito nesta máquina que usa uma das técnicas mais modernas do mundo. Esta máquina é capaz de separar os componentes da geleia em partículas microscópicas e identificar cada uma delas. Os pesquisadores se entusiasmam já com os resultados preliminares. Dos minerais essenciais ao corpo humano, a geleia real tem todos. Olha, tem 2.300 partes por milhão, ou seja, tem 0,2% de potássio. Tem mais potássio do que a banana. Temos 0,2% de fósforo, a mesma quantidade de potássio. Nós temos muito magnésio, muito magnésio. E zinco temos aí aproximadamente 70 partes por milhão, muito zinco. Eu não esperava que a geleia tivesse uma composição tão rica e diferenciada em elementos minerais. O que é que te surpreende mais? Então, essa máquina aí é a padrão para fazer análise de minerais, né? Então, ele pega, faz o que a gente já tinha feito lá na Bromato 1, que é o quê? Transforma o alimento em cinzas, né? E depois ele vai pegar essas cinzas e analisar para ver quais minerais existem nessa cinza. Ele joga ali no ionizador de chamas, né? E aí ele está falando, tem zinco, tem magnésio, tem aquilo, daí já dá, conforme a gente viu ali, já dá os tipos de minerais que existem. Isso daí serve para todos os alimentos, tá? Detecção dos minerais na amostra. Vamos ver de novo. Espera aí que perdeu o som. 1 minuto. 1 minuto que perdeu o som. A 100 quilômetros de São Paulo. Aqui funciona o ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, órgão da Secretaria da Agricultura. O ITAL tem laboratórios especializados em investigar a composição dos produtos destinados ao consumo humano. A pedido do Globo Rural, os técnicos em ciências de alimentos vão analisar a geleia real. A ciência ainda sabe pouco sobre a geleia produzida pelas abelhas europeias.
Sobre a que é produzida pelas africanizadas brasileiras, o conhecimento é quase zero. Vamos acompanhar o trabalho. Para a primeira análise, uma pequena porção de geleia é carbonizada. Depois, num forno sofisticado, é transformada em cinza. E é esta cinza, diluída em água, que vai ser analisada. Olha, você vai ter a oportunidade de ver agora a primeira pesquisa que os técnicos do Itaú vão fazer com a geleia real. É uma análise da composição mineral. Vão tentar identificar quais os sais minerais que a geleia real tem e que fazem bem para o organismo humano. O trabalho é feito nesta máquina que usa uma das técnicas mais modernas do mundo. Esta máquina é capaz de separar os componentes da geleia em partículas microscópicas e identificar cada uma delas. Os pesquisadores se entusiasmam já com os resultados preliminares. Dos minerais essenciais ao corpo humano, a geleia real tem todos. Olha, tem 2.300 partes por milhão, ou seja, tem 0,2% de potássio. Tem mais potássio do que a banana. Temos 0,2% de fósforo, a mesma quantidade de potássio. Nós temos muito magnésio, muito magnésio. E zinco temos aí aproximadamente 70 partes por milhão, muito zinco. Eu não esperava que a geleia tivesse uma composição tão rica e diferenciada em elementos minerais. O que é que te surpreende mais nisso? A concentração de determinados elementos que são importantíssimos para o bom funcionamento do nosso organismo. Comparando a geleia real com outros alimentos, qual a sua conclusão? A conclusão primeira e básica é que ele é muitíssimo mais rico em minerais. Porque alguns alimentos que nós temos possuem somente um mineral. Por exemplo, uma banana, a gente tem alto teor de potássio. Mas é só potássio. Ok? Nós temos carnes que são fontes de zinco. Aqui nós temos zinco. Nós temos outros vegetais, ou, vamos dizer, peixe, por exemplo, rico em fósforo. Aqui nós temos o fósforo do peixe. Isso, veja bem, parece uma mistura de peixe, de uma carne, de vegetais ricos em minerais. Estamos achando aqui elementos provindos tanto do reino animal como do reino vegetal. Essas primeiras conclusões se referem apenas à composição mineral. As futuras análises vão dar a ficha completa da geleia real produzida no Brasil. Ô Nelson, mas além dos minerais, já se sabe quais são os outros componentes da geleia real, não é verdade? Olha, Olga, as pesquisas feitas na Europa com a geleia de lá, produzida por abelhas diferentes, com flores diferentes, é muito rica em proteínas, vitaminas, aminoácidos, coisas que, inclusive, retardam o envelhecimento. Tem a piterina, a substância fantástica que diferencia a operária da rainha, mas uns 5% da geleia a ciência ainda desconhece completamente. Bem, no próximo bloco você vai ver como é possível produzir geleia real no quintal de casa e ganhar um bom dinheiro com isso. Até já. Vamos agora à última parte do documentário sobre a geleia real. Você vai ver como é a produção artesanal e a produção em escala comercial. Aqui ao lado da Reserva Biológica da Universidade Federal de Viçosa é que foi realizada a pesquisa para a produção artificial de geleia real. A experiência foi coordenada pelo professor Mauro Martim. Como produzir bastante geleia no menor tempo possível e sem nenhuma sofisticação, de uma maneira que qualquer apicultor pudesse fazer. Essa era a proposta da pesquisa. A produção de geleia real não é tão simples quanto a produção de mel, mas também não se pode dizer que seja complicado. O professor Martinho vai mostrar o que é que se deve fazer. A primeira coisa é selecionar um enxame bem forte e tirar a rainha. Sentindo-se órfãs, as operárias, imediatamente, por instinto, começam a criar uma nova rainha. No favo de crias, algumas larvas passam a receber doses maciças de geleia real. Essas crias privilegiadas, não fosse a retirada da rainha, nasceriam operárias comuns, como essa que está nascendo neste momento. Um dia depois da intervenção,
As crias escolhidas já ganharam cúpulas sobre os alvéolos. Essa cúpula é chamada de realeira. Olha aí, parece um dedal de costura. É grande para caber mais geleia. Nesse berço, em 2 semanas, nasceria a nova rainha. Mas você vai interromper o processo no 3º dia. Com um palitinho limpo, retire toda a geleia que encontrar. Guarde num vidro com um pouquinho de água destilada. Isso vai servir de isca depois. Bem, agora, numa outra colmeia, não naquela que ficou órfã, você separa um quadro de crias. Você vai encontrar larvas de vários tamanhos. Leve o quadro que tiver as menores larvas. O trabalho vai ter sequência fora do apiário. Bom, nós vamos fazer uma demonstração agora de como se faz a produção artificial de geleia real. É muito simples. Nós temos aqui um material simples, mas necessário. Por exemplo, aqui nós temos o bastonete, que nada mais é nada menos do que um cabo de vassoura, como está se vendo aqui. Afilado, né? Afilado, sem dimensões definidas, um copo de água, né? Um tachim com cera para derreter, uma lamparina, a gente derrete a cera e começa a produção de cúpula. Você mergulha uma vez, 2 e até 3 para engrossar as paredes da cúpula, e aqui nós temos uma cúpula prontinha. Feitas as cúpulas, nós vamos pegar agora o quadro porta-cúpulas e nós vamos soldar todas as cúpulas neste sarrafo, da seguinte maneira. Pegamos aqui o bastonete e soldamos no sarrafo. Professor, e quantas cúpulas em cada sarrafo? São de 15 a 18 cúpulas. Nesse caso aqui, nós temos 15 cúpulas. Em seguida, nós tomamos um pouquinho de geleia real diluída, 50% de água, 50% de geleia, e com o auxílio de um conta-gotas, nós colocamos uma gota para iniciar o processo. Uma gota de geleia real dentro de cada cúpula. Agora nós pegamos um quadro que veio lá da colmeia, com larvas novas, larvas de 1 dia de idade. Como é que o apicultor sabe qual é a larva de 1 dia? É a menor larva que ele consegue pegar. Esta é uma larva pequenininha, a larva ideal para se fazer a transferência a fim de produzir a geleia real. Coloca-se essa larva sobrenadando a gota de geleia real. É um trabalho delicado, não é complicado. A gente aconselha, inclusive, que seja um trabalho da família, da mulher, dos filhos. O apicultor, normalmente, ele tem mais trabalhos braçais no campo, está com as mãos mais trêmulas. E isso é um trabalho divertido da família, os filhos, gostar da natureza, gostar das abelhas, produzir a geleia real. É um trabalho delicado que vai envolver a família. Terminada a transferência de larvas, o sarrafo de realeiras artificiais é levado para a colmeia órfã, também chamada de colmeia recria. Veja a posição ideal de acomodar o sarrafo no meio do enxame. Agora as abelhas vão tentar produzir rainha, alimentando essas cúpulas com geleia real. Essa colmeia tem algumas características desejáveis, de alta população e de muito alimento. Vocês podem ver aqui, nós estamos aplicando alimentação artificial, que é água, mel e açúcar, exatamente para deixar essas abelhas bem alimentadas. 3 dias depois da enxertia, já se pode retirar o sarrafo. Nós podemos verificar que as cúpulas foram trabalhadas pelas abelhas e já estão cheias de geleia real. Vamos agora coletar a geleia dentro de cada cúpula. Nós retiramos a larva, eliminamos essa larva e retiramos a geleia. Você vê que, olha a quantidade de geleia. E todo apicultor tem possibilidade de produzir um pouco de geleia real para o seu sustento, para a sua família, um elemento de alto valor nutritivo. Essa geleia real pode ser armazenada em geladeira
E se ele não tiver geladeira lá na roça, ele pode misturar essa geleia real com mel e vai consumindo normalmente. Ele está consumindo um alimento riquíssimo. Pode ter uma fonte rica em vitaminas, de proteína no fundo do quintal. No fundo do quintal. Bem, e produção de geleia em escala comercial? Você deve estar aí se perguntando se dá para fazer, né? Dá, mas é pouca gente que mexe com isso no Brasil. Não chega a 10 o número de apicultores brasileiros que produzem comercialmente a geleia real. Um deles é o senhor João Seabra, aqui do município de Rio Claro, a 200 quilômetros de São Paulo. O senhor está nesse negócio há quanto tempo, senhor João? Eu tive o privilégio de ser um dos pioneiros no Brasil e estou há 28 anos no ramo. Olha, o pessoal aqui já fez a enxertia, aquela transferência da larva do alvéolo para a cúpula de cera que nós vimos o professor Martim fazendo lá em Viçosa. E agora o senhor João vai mostrar como é que é o método de trabalho dele. Sabe que a primeira coisa que me chamou a atenção é que este pano aqui, olha, que cobre as barrinhas com as cúpulas, é um pano molhado. Por quê, senhor João? Esse pano foi molhado para manter o ambiente dentro das cúpulas saturado de umidade para evitar que seque a geleia real e, consequentemente, venha desidratar as larvas. Olha aqui outra coisa interessante, ó. Ao invés da cúpula de cera, que nós já vimos, ele trabalha com uma cúpula de plástico. É difícil comprar isso, senhor João? Não. Qualquer casa de produtos apícolas e material para apicultura tem à venda as cúpulas plásticas. O senhor trabalha também com espaçamento bem apertado aqui, né? Praticamente uma junto da outra, né? Realmente é para aproveitar o espaço e também para ganhar tempo no momento da transferência das larvas. E quantas cúpulas o senhor coloca aqui? Em torno de 30 a 32 cúpulas. 30 a 32 cúpulas? Exato. A troca é rápida. Acompanhe aí. Com muito cuidado, você retira da caixa a barrinha já trabalhada pelas abelhas. Sacode um pouquinho para tirar as que estão vindo junto. E desencaixa o sarrafo, pondo também sobre um pano molhado as cúpulas cheias de geleia real. Pega outra barrinha vazia, quer dizer, só com a larva e a gota de geleia, encaixa no quadro e coloca de novo no ninho. Daqui a 3 dias, outra reserva de geleia estará pronta. Assim como tem um tipo de gado que é bom de leite e outro que é bom de carne, as abelhas também têm raças que rendem mais na produção de geleia. A melhor é a abelha italiana, que corresponderia à vaca holandesa. A africana, que rende mais no mel, corresponderia ao Nelore. O seu João importa rainhas e faz cruzamentos com as africanizadas brasileiras. Para o plantel de geleia, seleciona operárias com 3/4 de sangue europeu. E é impressionante a dedicação dessas abelhas. Mesmo com o quadro já fora do ninho, elas continuam visitando as galeiras para depositar geleia. Ficam limpando em volta, olha só. As abelhas não negam nunca e nunca deixam as larvas sem o cuidado necessário. Na natureza, nós encontramos o exemplo que precisamos para a nossa vida. A abelha, ela é muito dedicada, ela defende realmente a família com a própria vida. Nós acompanhamos aqui a coleta em 100 colmeias e o tempo que se gastou no serviço de colocação das barrinhas vazias e o recolhimento das cheias foi de apenas 1 hora e 10 minutos. Para garantir uma conservação melhor, a extração da geleia real deve ser feita imediatamente após a coleta da barrinha lá no apiário. E também porque continua viva e está aqui dentro comendo a geleia. Já cresceu 300 vezes nas últimas 72 horas. O serviço de extração deve ser feito num ambiente limpo para evitar contaminação. O seu João Seabra improvisou um laboratóriozinho aqui num dos cômodos da casa dele. Seu João, como é que o senhor tira a geleia daqui de dentro? É bastante simples. Com uma lâmina, eu molho ela em álcool de cereais, que é o álcool recomendado para este trabalho, e procedo desta maneira. Olha, Nelson, aqui já dá para você perceber o quanto essas larvas cresceram nestes 3 últimos dias. Quanto de geleia real tem aí dentro? Cada 4 cúpulas produz em torno de 1 grama de geleia real.
Enquanto o seu João abre as cúpulas, o Roberto faz o descarte das larvas. Ele joga as crias impregnadas de geleia numa vasilha com água destilada. Desse jeito, o líquido já pode ser usado como isca em novas enxertias. Bem, as barrinhas agora já estão prontas para a extração mecânica. Mas antes eu quero aproveitar para experimentar o produto aqui na fonte. Você bebeu leite ao pé da vaca, né? Eu já conheço a geleia real congelada. Então, um cheiro meio ácido, né, Sr. João? Sim, realmente o cheiro é ácido e o produto também é ácido. Bom, vamos experimentar aqui, então. O sabor também é muito ácido. Uma coisa completamente diferente do mel, do pólen. Chega a arder a garganta. Mas não é desagradável, não. É um sabor característico próprio da geleia real. A geleia sai das realeiras através de uma bomba de sucção, que lembra uma ordenhadeira mecânica. O Roberto passa a mangueirinha dentro de cada cúpula e automaticamente a geleia vai caindo no vidro. No início a gente só vê uns respingos, mas depois de 1h30, olha aí o resultado. A colheita de hoje rendeu 1,1 kg, quantidade que pode alcançar no mercado consumidor até $2.000. Sr. João, a geleia dá mais lucro que o mel? Dá mais lucro, sim, e dá muito mais trabalho também. Porque a geleia real exige a colheita no dia certo. Quer esteja chovendo ou não, nós temos que fazer a colheita. E a cada 72 horas, isso é sagrado. Quantas colmeias você tem? Eu trabalho com 1.700 colmeias. Quanto é que o senhor colhe de geleia real e de mel por ano? De geleia real nós colhemos 150 quilos e de mel 90 toneladas. O senhor melhorou de vida produzindo geleia real? Bem, não fiquei rico, mas melhorei bem de vida. Graças a Deus e a geleia real. Melhorei bem, porque hoje eu tenho casa própria, tenho os caminhões que trabalham nas abertas, tem 1.700 colmeias, e eu comecei com uma lambretinha. Começou do nada? Do nada. Seu João, o que é que o senhor pode recomendar ao apicultor que quer começar a produzir a geleia real comercialmente? Em primeiro lugar, dedicação mesmo às abelhas. Em segundo lugar, isto aqui é um tesouro. Então o apicultor tem que ser, primeiramente, sincero e honesto, cuidando da qualidade. A qualidade é muito importante. Em terceiro lugar, que ele se prepare para as ferroadas. Embora as ferroadas das abelhas sejam insignificantes diante das ferroadas da vida. Nelson, tem uma curiosidade. Como é que o criador faz para garantir a manutenção da colmeia órfã, já que sem rainha não nascem novas abelhas? Bom, é o seguinte, Olga. Para cada colmeia de produção de geleia, você precisa de 2 colmeias normais. Toda semana, você pega um novo quadro de crias, sempre o mais abastecido que encontrar, e transfere para a colmeia órfã. O Globo Rural de hoje termina por aqui. A gente volta. Bem, só lembrando que esse vídeo aí é da década de 80, tá? Portanto, é um vídeo meio bem velho aí, tá? Então, quanto à geleia real, é isso. Enquanto a operária vive aí 45 dias, a abelha rainha, que é só alimentada com geleia real, vive 6 anos, né? 5 a 6 anos. Então, teoricamente, a responsável pela prolongação da vida da abelha rainha é a geleia real. Outro produto da apicultura também é o pólen. Pólen apícola, o que que é? É o pólen que foi coletado, então lembrando, a abelha vai lá, coleta o néctar para fazer o mel. Então o néctar é a fonte de açúcar. E paralelamente ela coleta o pólen também. Só que existe um sistema que os apicultores conseguem separar esse pólen. Que é o que a gente vai ver agora. Então, o pólen, né? A gente vai ter uma pequena introdução aí. O que é propriedades nutricionais,
falar um pouco aí dos processos de produção e do valor terapêutico. O pólen apícola, na verdade, é uma aglutinação do pólen das flores, tá? Porque o pólen na flor, ele é muito pequeno, não é desse tamanho aqui, tá? Aqui, na verdade, é uma junção de diversos pólen, né? Mais a saliva da abelha, tá? Então, ele não é tão pequenininho assim na planta. O que a abelha operária faz juntamente com misturar ele com um pouco de néctar, substâncias salivares, daí ele fica nessa consistência um pouco maior aí, daí sim ele é levado a comer. Então, é uma junção aí de vários grãos de pólen, vamos dizer assim, né? Porque lá na flor, pode ver, ele é pequenininho, é um pó, né? Até que muitas pessoas têm alergia ao pó, né? E na época que a planta está florindo, começa aí com espirrar, quem tem alergia, né? Ele é bem pequenininho, ele fica grande assim porque a abelha vai juntando, né? Ou seja, vai aglutinando. Ela forma as bolotas, né? E as bolotas aí são encaminhadas para a colmeia. Então, como é feito? A gente vai ver, vou passar um filminho daqui a pouco, mas a gente vai ver que quando a abelha chega na colmeia, quando o apicultor quer colher esse pólen, ele coloca uma tela, né? Uma tela na entrada. Essa tela estava aqui, né? Daí o que acontece? A abelha entra com alguns grãos de pólen. Mas aí 1/3, né? Depende da espessura dessa rede, ou até 50%, 40%, fica retido aí do lado de fora, tá? Ou seja, uma parte a abelha leva para dentro, outra parte ela deixa aqui fora, porque também se ela não levar nada para dentro, ela acaba aí a comer, vai ter uma falta de alimento, né? Porque o pólen é rico em proteína. Então, isso aí vai prejudicar a colmeia, tá? Então, uma parte tudo bem, fica aqui fora, mas outra ela leva lá para dentro. Para quem quer produzir, o primeiro passo é coletar aqui fora, né? E normalmente faz uma pré-limpeza, né? E depois o armazenamento a temperaturas baixas. Então, esse aqui é um ultra freezer, né? A menos 10 graus. Deixa aí por 2 dias, 48 horas. E durante esse processamento aí, o número de bactérias, eventuais bactérias que ainda possam ser, o número diminui. Após isso, é feita uma desumidificação. Então, essa aqui é uma estufa, né, de secagem. O grão é colocado aí dentro. Durante essa desumidificação aí, ele perde água. E assim, perdendo água, ele fica mais, vamos dizer, ele pode ser conservado por um período maior de tempo. Para bactéria, para levedura agir, elas precisam de água, né? Então, que a gente faz essa secagem aí, após essa secagem, ele é, então, envasado, né? Ele já pode chamar de pólen desidratado, porque ali na estufa ele perde realmente a umidade. Muitos são registrados certinho, tem o CIF, né? Inspecionado certinho, e às vezes é vendido nesses frascos pequenos aí.
O pólen, quando ele, antes de entrar na estufa, ele ainda tem ali, vamos dizer, entre 10 a 16% de água, né? Daí, a hora que a gente coloca ele na estufa, depois que retira, ele sai com pouquíssima água, 5% de água. Então, perdeu aí 10% de água nessa brincadeira. Tem bastante glicídios ainda, açúcar. Tá vendo que varia bastante, né? Uma composição bem variável, né? Então, de açúcar pode ter de 25% a 40%. Lipídios entre 1 e 14, uma composição bem variável, tá? E proteínas ou protídeos de 11 a 29. Então, ao contrário do mel, que não tem praticamente proteínas, ele é uma fonte de proteínas, sais minerais também, ó. Então, o pólen tem essa composição variável aí, tá? Mas, em geral, até o próprio pólen fresco, ele tem pouca umidade, ó. Em torno aí de 8% a 16%. A hora que seca ele, então cai para 3% a 4%. Bem menos úmido do que o mel. Com relação às vitaminas. Possui muitas vitaminas, ó. Todas do complexo B, praticamente, ó. Vitaminas do complexo B. B1, B2, B3, B5, 6, 7, 8, 9, 12. Vitamina C, D, E, ou seja, é uma fonte de vitaminas, né? Com relação aos aminoácidos que formam aquela proteína, também podemos considerar uma boa fonte de proteína, porque tem diversos aminoácidos, tá? Então, ao contrário aí de uma fonte vegetal, que normalmente tem poucos aminoácidos, né? O pólen não, ele tem um pouco de cada, mas você pode ver que tem em diversidade, né? Diverso, ou seja, tem um pouco de cada, mas tem praticamente aí todos os aminoácidos. Então, por isso que a gente considera ele uma excelente fonte de proteínas. Com relação ao valor terapêutico, tem sido indicado como regulador do funcionamento intestinal, aumenta a imunidade, né? Combate a anemia, poder energizante, regulação hormonal, metabolismo celular, cuida da visão, previne envelhecimento cerebral, auxilia no aparelho urinário. Ou seja, tem sido atribuído aí para ele várias propriedades terapêuticas, né? Como consumir? Adultos, uma ou 2 colherzinhas de sopa por dia, tem gente que toma durante a manhã, e crianças um pouco menos aí, uma colher de chá. Normalmente no café ali, né, durante a manhã ou à tarde, junto com algumas frutas aí, né? Então, esse é o nosso pólen. O Grupo Rural fez essa matéria bem interessante sobre tanto a produção, captura do pólen, a coleta, propriedades terapêuticas, tá? Muito legal. E é recente, é de 2019. É normalmente voltada para a produção de mel, mas uma colmeia também gera outros produtos de valor comercial. É o caso do pólen, que pode ser aproveitado na alimentação humana. No litoral sul da Bahia, uma cooperativa de criadores resolveu apostar nesse produto, como conta o César Daci. A sutileza da sombra na água pode nem ter chamado a sua atenção. Quando quebra na praia, mas vem dos coqueiros. É bonito. A matéria-prima das abelhas. É bonito. Litoral sul da Bahia, município de Canavieiras.
apicultores de Canavieiras a descobrir a produção de pólen. Foi mais um acaso do que uma escolha. É que as primeiras coletas de mel, realizadas ainda na década de 80, revelaram um produto impróprio para o comércio. Isso porque a alta umidade e o calor intenso aqui do litoral fazem o mel fermentar. Daí, em vez de abandonar a criação, o pessoal mudou o foco para a produção de pólen. Para isso, foi preciso adaptar o manejo, porque produzir pólen é mais complicado do que trabalhar com mel. É o que conta a bióloga Lídia Barreto, professora da Universidade de Taubaté, em São Paulo, e uma das referências brasileiras quando o assunto é apicultura. A coleta do pólen, ela é diária. A coleta do mel, você faz um manejo a cada 15, 20 dias e vai colher o mel daqui 3, 4 meses. Então, também é totalmente diferente a composição. Um é proteína, outro é carboidrato. Proteína se degrada rapidamente. Então, o trabalho com pólen tem que ser muito rápido e muito justo, né? O apicultor, o apiário e o produto. A doutora Lídia é responsável por boa parte da transformação que começou por aqui a partir de 2006. Eles estão muito mais técnicos hoje em dia e eles estão vendo que se eles fizerem o manejo correto, a produção é certa. Porque a flora, que é abundante, é vocacionada para o pólen. Então, eles estão num paraíso para fora. O pólen é um dos produtos que as abelhas utilizam na sua dieta. Ele é tirado de diversas flores e, por isso, tem cores e sabores variados. Na alimentação humana, pode fazer parte de diversas receitas. Ele cabe em várias preparações, do doce ao salgado e até no jejum. Bom, o jeito mais comum de se consumir o pólen é assim, in natura, né? Exato. Vamos provar aqui um pouquinho. Né? Bonito é, né? É, uma delícia também. Você vai perceber uma crocância, um pouco de acidez. E o pólen, a receita propriamente dita, ali na mistura, ou sempre assim, vamos chamar, no acabamento do produto, como esse brigadeiro aqui, que está de encher os olhos. Sim, é para finalizar mesmo, para deixar bonito e bem acabado. E aí não fica tão doce, né? Não fica tão doce e você consegue explorar exatamente todo o sabor desse pólen. O início dessa produção em Canavieiras teve lá uma certa dose de curiosidade. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada de pesquisa para a gente conseguir saber como é que cria. Tinha um livro, esse livro passava de mão de um em outro, durante a semana toda, um pegava uma semana, pegava outra. No começo, quando a gente começou a trabalhar, a gente sabia que a abelha produzia mel, então o foco nosso seria a produção de mel. Aí depois a gente foi descobrir que tem outros pontos de renda, tem produção de pólen, produção de geleia real, de própolis. Em meio a essa sede de conhecimento, o pólen foi se firmando como um produto ímpar, a começar pela localização de alguns apiários. Estamos a caminho da ilha Barra Velha, atrás de um dos apicultores mais atuantes na produção de pólen. Para chegar lá, temos que cruzar o rio Cedreiro. Bom, já deu para perceber que essa travessia aqui é bem rústica, né? Isso para dizer o mínimo. Depois que o carro está acomodado na balsa, é hora de botar os braços para funcionar. É que aqui não tem motor. E todo mundo ajuda a puxar a corda. Vamos lá. Como a maré estava baixa, nossa travessia não demorou nem 10 minutos. Passou. A produção nessa ilha está dividida em 3 apiários, que somam algo em torno de 120 colmeias. E, Roberto, é meio difícil de te achar aqui, né? É um pouco difícil, né? Você se esconde? Mas vocês chegaram no dia bom. Ah, é? No dia de chuva, e na chuva, logo em seguida, vem a florada. Por que você escolheu uma ilha para fazer sua produção? Eu escolhi essa ilha primeiro por falta de área. A área próxima da cidade. Já estava tudo saturado e ocupada, né? Daí eu preferi vir para essa ilha. Potencial bom, uma área descansada, a diversidade muito grande de palmeiras. Quando a gente congela aquele momento, aquela observação, às vezes pega alguma coisa que a gente não estava vendo na hora. Né? E, professora, qual é a diferença do pólen que tem aí na flor para o pólen que se coleta lá na caixa de abelha? Já tem bastante diferença. Esse aqui nós consideramos o pólen botânico, ou seja, a partir do momento que a abelha começou a fazer a coleta, ela adiciona um pouquinho de saliva, ou um pouquinho de néctar, ou um pouquinho de mel, se ela tiver com um capinho de mel carregado. Ele deixa de ser um pólen botânico
para ser um pólen composto com produtos da colmeia. Ele passa a se chamar pólen apícola. Todo apicultor que trabalha com pólen coloca na entrada da caixa um plástico como esse, todo furadinho, para fazer a coleta. Só que aqui na Bahia, o pessoal fez uma adaptação que, olha, aumentou muito a produtividade de cada colmeia. De quanto para quanto, professora? De 100 para 180 gramas diária. Tudo isso? Exatamente. Qual foi o segredo? Eles mexeram na inclinação da trampa, que antigamente era reto, e aí eles fizeram uma inclinação, 45 graus, abrindo uma maior oportunidade de campo de pouso para a abelha. O pólen passa aqui e vem para esse coletor. E qual é o tamanho desses furinhos? Ele tem o tamanho do corpo da abelha, só deixa passar a abelha, 4,6 milímetros. Então, a abelha, para entrar na colmeia, ela tem que abandonar o pólen. O que a abelha traz de pólen, quanto fica para você e quanto fica para as abelhas? 30% para elas e 70% para mim. Só 30% passa pela trampa aí. Por isso, a cada 15 dias, é preciso abrir a caixa para colocar um concentrado para repor a proteína retirada das abelhas. Pode ser a base de pó de pólen, açúcar e mel, ou a base de soja, milho e trigo. Você tira de um lado e acompanha o outro. Se no campo os agricultores incorporaram técnicas que melhoraram o manejo com as abelhas, aqui na cidade, o entreposto, construído dentro das normas do Serviço de Inspeção Federal, o CIF, projetou o pólen de canavieiras no cenário nacional e impulsionou as vendas para todo o Brasil. Na época, o governo do estado liberou algo em torno de R$300 mil para a construção. E o salto na qualidade veio logo. Foram 7 prêmios. Daqui a pouco a bancada aqui vai ficar pequena. É um prêmio coletivo. Todo mundo fez parte disso aí tem uma parte dessa premiação. A produção chega diariamente no entreposto. O apicultor faz a coleta e traz direto para cá. Olha aí o Roberto chegando com o resultado de hoje. Quanto você trouxe hoje de pólen? 4,5 kg. Do jeito que chega do campo, o pólen é entregue para ser peneirado. Logo em seguida, passa por um congelamento a 18 graus negativos, que funciona como uma espécie de tratamento sanitário. Depois, o produto vem para a sala de desidratação, onde aos poucos vai atingir 48 graus. Só sai daqui quando a umidade despencar para menos de 4%. Ainda tem a ventilação para... Então, interessante, porque como ele degrada fácil, né? Foi o que ele falou. Primeiro ele tem que fazer a secagem dele, né? Faz na estufa ali, essa estufa ventilada, né? Para depois fazer a comercialização. Porque por ser proteína, ele degrada muito fácil. Então, para estragar, é muito fácil de estragar. Então, diferente do mel que é comercializado in natura, o pólen não, o pólen tem que fazer essa etapa aí de secagem, né? Outra coisa interessante foi que ela falou que nesse caso eles ficam com 70% do pólen e só 30% a abelha leva para dentro. Só que daí tem que dar um complemento alimentar, que ele falou, né, a base de proteínas para recompor essa proteína, vou dizer assim, né? Só sai daqui quando a umidade despencar para menos de 4%. Professor? Oi? Ainda tem a ventilação. Tem como aumentar um pouquinho, está muito baixinho. Tá, tem sim. Obrigada. Coordenadora do Programa de Apicultura da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia, a conquista do CIF mudou não só a qualidade do pólen, mas principalmente a qualidade de vida dos produtores. Eu falando com o produtor, ele falou assim que ele vai de manhã para buscar o pólen no apiário, final da tarde ele sabe o quanto ele já vai ter no bolso. Porque ele sabe que esse mercado ele não tem nenhum problema com relação à comercialização. Saindo de Canavieiras, viajamos até o Centro de Estudos Apícola da Unital.
Aqui são feitos os testes exigidos para a comercialização. Um pulmão que cai no chão, uma fumaça que vai excessivamente para o pólen, tudo é detectado aqui nas nossas análises. Ao todo, 7 ensaios compõem a instrução normativa do Ministério da Agricultura. Eles são capazes de identificar os problemas no processamento e a composição do produto, como gordura, açúcar e proteína. Isso tem dado qualidade do trabalho deles, está retornando financeiramente, né? Está empoderando famílias. De volta à Bahia, vamos ver na prática a diferença que isso faz na vida dos apicultores. Daqui lá vai dar 20 minutos, em média. Todos os dias, Anselmo Nascimento desliza seu barco pelo Rio Pardo para chegar até as suas 70 caixas de abelha. Para ele, a compra do pólen pela cooperativa fortalece o trabalho do apicultor. É muito fácil, né? A união faz a diferença. Porque para o apicultor fazer as duas coisas, a produção e a comercialização, é mais difícil. Não tem como, não tem como. Mas também porque sozinho você tem a dificuldade de juntar um volume de produção para poder atender uma determinada empresa. Mas quando você se une, já fica mais fácil, junta a produção do grupo, né? E aí você tem o poder de oferta, né? Concentrado em produzir, Anselmo consegue de 3 a 3,5 kg de pólen por mês em cada colmeia. Você está tirando quanto aqui por mês com a produção de pólen? R$ 1.500 desse apiário, que é a média. Isso livre? Livre. Esse valor, você ganharia trabalhando em outra atividade aqui no município? Olha, dificilmente. Dificilmente, porque o município ele oferece pouquíssima oportunidade de emprego. A produção de pólen proporciona uma fonte de renda bem legal. Estou satisfeito. Os criadores que você viu vendem o pólen por R$ 65,00 o quilo. E vale lembrar que essa atividade não impede o produtor de explorar outras fontes de renda do sítio. Tem coqueiro ali que a gente viu na ilha, né? Trabalhoso, né? Só que... De onde vem tanta energia? Há 15 anos eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é comer meu pólen. Há 15 anos eu faço isso. Ainda em jejum, Edésio come 1 colher de pólen puro, um poderoso suplemento alimentar. Antes de tomar o pólen, a vida parecia que as coisas eram mais pesadas. Eu até desempenhava bem meus papéis, só que eu fazia como se fosse um fardo. Hoje eu faço muito mais coisas do que eu fazia e as coisas são mais leves. Que alimento é esse? É comida de abelha. Se chama pólen apícola. Pólen, ele é a principal fonte proteica da abelha. Então, é assim, o néctar é a fonte de carboidrato. O pólen é fonte de proteínas, minerais e líquidos. Sem ele, o enxame não se desenvolve. Em poucos dias, 3, 4 dias, ele pode definhar e morrer. E para enfrentar o enxame, é preciso estar preparado. Então, vamos lá, em busca do pólen. Vamos? Depois de pousar de flor em flor e retirar o pólen, as abelhas voltam para a colmeia carregadas. Cada bolota, como dizem os especialistas, ou bolinha amarela presa à pata, é o mais puro pólen. A cada voo que uma abelha faz, ela traz de volta para a colmeia 2 bolotas de pólen. Elas são incansáveis. Chegam a fazer 80 voos por dia. Quer dizer que cada abelha produz 160 bolotas de pólen. Um animalzinho desse tamanho, uma produção em tanto. Para coletar o pólen, os apicultores usam uma espécie de tela na entrada da colmeia. Os furos são tão estreitos que, para passar, as abelhas são obrigadas a derrubar os grãozinhos do lado de fora. Olha lá, ela vai fazer força para entrar. Olha lá, derrubou. Mas nem todo o pólen é coletado. Como a tela também tem furos maiores, 2/3 da comida extraída das flores
vão para dentro da colmeia e se transformam no pão das abelhas. Conseguiu levar. O pólen é mais uma evidência de que o que é bom para as abelhas é excelente para a gente também. O pólen, no nosso meio, ele é conhecido como bifinho verde. E ele tem uma composição química básica de proteínas, por exemplo, similar a um 20%, né? Ele tem lipídios. Esse lipídio é um lipídio muito bom, com propriedades antioxidantes. Nós temos gordura. É uma gordura, mas a gordura é boa. E ele desperta cada vez mais a curiosidade dos pesquisadores. Nesse laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, as pesquisas com pólen mostraram que ele pode ajudar a combater as doenças do envelhecimento. Então, comprovamos, na verdade, que ele tem as 3 vitaminas antioxidantes, né? A beta-caroteno, como disse, provitamina A, a vitamina C, a vitamina E, são as 3 antioxidantes. E não é só. O pólen também é rico em vitaminas do complexo B, que ajudam, por exemplo, no funcionamento do sistema nervoso central, na prevenção e tratamento de cataratas. O grãozinho surpreende. Para você ter ideia, a vitamina B1, as quantidades que foram encontradas, elas podem ser associadas às quantidades que se encontra dessa vitamina nas carnes de porco, por exemplo. A vitamina B2, as quantidades que nós encontramos, elas eram superiores às quantidades que se encontram no leite. Acredito que ele deve ser encarado como um alimento, porque um alimento que tem efeito preventivo contra algumas doenças. Vou provar, então, para ver que gosto tem. Um gosto assim, como se estivesse comendo um cereal matinal, né? Bem crocante. Não é saboroso, não tem nada a ver com mel, não é doce. Gostoso. Dá para comer puro sem o menor problema. Pode misturar também, vai combinar aí. A recomendação é ingerir 5 gramas por dia de pólen, que é o equivalente a uma colher de sopa. Mas ele não precisa ser consumido puro assim, não. O pólen está sendo testado como ingrediente na culinária. E já existem maneiras bem mais saborosas de garantir a dose diária desse alimento. Na Universidade de Taubaté, a cozinha é um laboratório, onde o sabor do pólen é posto à prova. No molho da salada, na salada de fruta, no patê, bolos, biscoitos de pólen e até trufas e bombons. Hora de experimentar. Será que precisa perguntar se o pólen foi aprovado? Então é isso, o pólen é transportado ali na pata da abelha, né? Então ela mistura secreções salivares, um pouco de néctar e transporta ali pela patinha. O mel, obviamente, é transportado pela vesícula nectífera, né? Que ela tem ali no próximo ao estômago, dentro dela. E só lembrando, a geleia real é produzida não por todas as abelhas, mas principalmente pelas abelhas nutridas. Então, a abelha acabou de nascer, nos primeiros dias dela, a operária consegue produzir a geleia real. O que ele falou lá no vídeo. A partir de um certo momento de vida, daí ela já não produz mais. Essa geleia real, ela se torna especialista em coletar o néctar para fazer o mel. Então, essa geleia real é produzida apenas pela operária, só que nos primeiros dias de vida. Tanto é que ela fica ali circundando a abelha rainha para alimentar ela a cada 2 horas. Mas para o apicultor, normalmente ele se torna especialista. Ou ele vai produzir mel, né? Como a gente viu aí, ou ele vai produzir geleia real, ou ele vai produzir o tal do pólen. Só que para produzir o pólen, não é qualquer florada que tem um excesso de pólen. Dá para ver ali que, no caso, a florada da
dos coqueiros, né? Que tem esse excesso de pólen. Então, conforme a região que ele está localizado ali, deu para perceber que antigamente eles produziam mel, só que não era um mel de boa qualidade. Eles investiram no pólen por ter bastante coqueiros ali, né? Daí a região se tornou uma grande produtora do pólen apícola. Então, é isso aí. Vamos fazer um pequeno intervalinho? Daí, daqui a pouco a gente volta. É 10 horas?